alegria, que assim transmita muita força, muita união. Os problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo, que sua vida vai mudar. Seus amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar e sentimos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando essa alegria. Assim sorrita, muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo, essa vida vai mudar. Olha Cristo, e sua vida vai mudar. Amém. Acabei te deixando um pouquinho sozinho nessa, né, Gilberto? Tá certo. Próxima música que nós vamos cantar, ainda com esse sorriso no rosto, ela se chama Meu Tudo. Como essa música disse agora, olha Cristo e a nossa vida muda, ela passa a ter sorriso, ela passa a ter alegria. Vamos cantar que Jesus é o nosso tudo. Eu era um perdido, Jesus me encontrou. Eu era escravo e me libertou. Eu sou tão indigno, tão vil pecador. Jesus me cobriu com seu manto de amor. Eu sou tão pequeno, tu és o Senhor. Eu sou criatura, tu és Criador. Tua mão me restaura, me livra do mal. Teu toque restaura, traz cura real. Tudo
és tão manso, eu manso serei. És tão passivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Era sozinho, Jesus me acolheu. Eu não era nada, Jesus me escolheu. Sua graça alcançou-me na hora fatal. Seu braço arrancou-me das garras do mal. Não mereço nada e tudo me deu. A paz que faltava já me concedeu. Se apenas confiar nesse dom sem igual, terei vida eterna com Ele afinal. És tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Te amo, Senhor, te amo, Senhor. Amém. Na escola sabatina do último sábado, a gente estava conversando que se todos os dias a gente tirasse um tempinho que fosse para pensar em quem nós somos, mas em quem é o nosso Deus, a vida faria muito mais sentido, não é verdade? E a última música que nós vamos cantar, ela se chama Restaura. É uma oração que eu convido a cada um de nós para fazer nesse momento, pedindo a Deus que restaure os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, que tudo a gente deposite nas mãos daquele que tem o melhor para nos dar. Meus planos, Senhor, restaura.
Agradecemos a equipe de louvor. Vamos inclinar as nossas frontes neste momento para uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado porque estamos aqui, Senhor Deus. O Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos aqui para abrir a Tua palavra e dar louvores ao Teu nome. Como disse esta última música, Senhor, restaura as nossas vidas, restaura os nossos sonhos, que o Senhor possa nos restaurar por completo, que o Senhor possa habitar em cada coração aqui e que cada pessoa possa sair daqui com aquilo que veio buscar. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Bem, chegamos num momento muito especial de nosso oásis semanal, que é o momento em que a gente dá a oportunidade para 3 pessoas virem aqui à frente, ou dar o seu testemunho de algum agradecimento, alguma bênção que recebeu, ou de vir pedir que a igreja ore por alguma bênção que está necessitando receber. Então, este momento está aberto a 3 pessoas que quiserem vir, sintam-se à vontade. A irmã Dora, ela está com o caderno de orações, onde ela vai estar anotando os pedidos e os agradecimentos. Então, temos alguém que queira vir? Irmão Manuel, pode vir. Você gostaria de falar daí? Pode ser também. Tem mais alguém? Bem, então eu vou assumir o 3º lugar. Primeira coisa é que meu pai, todos sabem aqui que ele está lutando contra o câncer, e recebemos uma notícia de que o câncer está estável. Então eu queria agradecer. A doença ainda permanece somente no pulmão, isso é uma boa notícia. E primeiro agradecer e continuar pedindo que os irmãos continuem orando por ele, né? Vou passar para o irmão e depois eu levo o microfone para a irmã. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus tem sido realmente maravilhoso com todos nós. Não é um exclusivo meu. Deus tem feito milagres na vida nossa, na vida da nossa família também. E eu quero pedir pelo nosso irmão Kleber, não sei se alguém que frequenta a igreja lá da Farofa, lá de São Joaquim de Bicas, conhece ele. Ele está também com um problema de câncer, e ele está com idade um pouco avançada e muito debilitado. Então isso está dificultando o tratamento dele. Ele encontra-se aqui no Felício Roxo e está pedindo e está necessitando que nós oremos para que Deus lhe dê conforto, descanso, repouso, alívio das dores, das dificuldades que ele está tendo. Ele chama-se Kleber Emerick. Obrigado. Eu queria, primeiramente, nunca vim aqui na frente para pedir nada, nem agradecer, às vezes até por vergonha, né? E timidez, muitas vezes. Mas eu acho que isso é o mais importante, né? A gente ter humildade de vir aqui pedir, né? E agradecer, sobretudo. E eu queria, então, pedir uma bênção especial para a minha empresa, uma empresa que tem 20 anos de trabalho. Nós trabalhamos com publicidade. E esse Brasil que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos passando, estão deixando assim os funcionários enlouquecidos. Mas nunca vi uma coisa tão horrível como o que nós estamos enfrentando esse ano de 2013. Eu tenho certeza que muitos daqui também estão passando por isso, quem tem empresa, quem em casa com os filhos, quem tem desempregado. E, na verdade, eu queria uma força de Deus para me restaurar, porque tem hora que a gente fica assim, no desespero, que a gente não sabe o que faz, né? Porque a gente tem todos com muito carinho.
Então, eu queria pedir, em nome da minha empresa, Aliança Alternativa, Promoções e Publicidade, que a gente possa restaurar e ter paz para trabalhar naquele ambiente. E eu quero agradecer, porque tudo que eu pedi a Deus lá pela empresa até hoje, Ele me deu. Então, isso eu tenho que vir aqui na frente, com vergonha ou sem vergonha, para poder agradecer. Meu nome é Vilmara, alguns aqui me conhecem, mais antigo. E se eu estou afastada e eu vou afastando assim, de Deus, muitas vezes é por causa do meu serviço, de tanto que eu dedico. Então, eu não posso deixar isso acontecer. E eu acredito que Deus vai estar no comando. Mais uma vez. Obrigada, gente. Eu só quero dizer que o que ela falou é realmente uma realidade. A vida da gente, nós estamos vendo aí assim a turbulência que está afetando cada um de nós. Mas isso, mais do que motivo para nós pedirmos, é motivo para nos alegrarmos, porque a Bíblia é bem clara quando diz: quando essas coisas sucederem, alegrem-se, porque Deus está no comando e breve Ele virá nos dar a paz que nós precisamos. Então, Deus apenas nos pede obediência, cumprimento dos seus conselhos, que são conselhos bons para nós, e que Ele cuidará disso. É difícil para nosso espírito assim mais impulsivo aceitar isso, mas é muito bom descansar nos braços de Deus e saber que essas coisas que estão acontecendo estão previstas na sua palavra, e o conselho que Ele nos dá é o seguinte: alegre-se, porque o nosso sofrimento tenderá a se sumir, não é? Obrigado. Eu queria convidar a igreja a se colocar de joelhos, aqueles que puderem, para a gente orar por esses pedidos. Senhor, querido Pai, como filhos teus, viemos aqui lhe agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tudo de bom que o Senhor tem nos feito, e principalmente pela salvação que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus. Senhor, temos alguns pedidos muito especiais a lhe fazer neste momento. Primeiramente, queria lhe pedir pelo nosso irmão Kleber Emerick, da Igreja Adventista da Farofa. Ele está padecendo de um câncer e sabemos que essa doença é muito grave, e o poder humano nessa doença é muito limitado, mas sabemos que a tua mão pode operar qualquer milagre. Lhe rogamos então pela saúde, pela vida do Kleber Emerick, que acima de tudo seja feita a tua vontade, que o Senhor possa o guardar em todos os momentos dele, que ele possa se manter firme na fé, firme na esperança da salvação em Cristo Jesus. Quero lhe pedir também pelo meu pai, que também está com câncer. Lhe agradeço, Senhor Deus, porque a sua mão está retendo que a doença avance. E quero lhe pedir que, se for da tua vontade, Senhor Deus, que o Senhor também cure o meu pai. Senhor, meu Deus, também lhe peço de uma maneira toda especial pela Vilmara, que o Senhor possa restaurar-lhe a vida, possa restaurar-lhe todos os seus sonhos, que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa, e também em relação ao pedido que ela fez da empresa dela, a empresa de publicidade Aliança Alternativa, que o Senhor possa repousar a sua mão, as suas bênçãos sobre aquela empresa, que o Senhor os faça prosperar conforme a tua vontade, Senhor. O Senhor é o dono de todas as bênçãos, e se for da tua vontade, Senhor Deus, que o Senhor possa, que o Senhor prospere financeiramente, que o Senhor possa abrir as portas para todos ali, que o Senhor também possa abençoar cada funcionário, e que tudo isso seja para a tua honra e tua glória. Tudo isso lhe pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de, neste momento, convidar o nosso irmão Gilberto Rangel. Ele tem uma mensagem de louvor muito especial em honra a Deus.
Obrigado, irmão Gilberto, pelo lindo louvor. Neste momento, eu gostaria de convidar para vir aqui à frente a pregadora desta noite. Ela se chama Tatiane Prado Rangel, muitos de vocês já a conhecem. Ela é nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde e professora da PUC. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa quarta-feira. E a gente vai falar do meu assunto preferido, né? Nutrição realmente é um assunto apaixonante. E, assim, aqueles que não tiveram oportunidade de estar com a gente no primeiro encontro sobre saúde, o pastor Paulo falou sobre água, né? Sobre água pura. E a gente vai estar nas próximas quartas-feiras falando dos 8 remédios que Deus deixou para nós, preocupado com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, né? Eu quero agradecer ao Gilberto pela música. Ele sabe que eu gosto desse hino e eu gosto que ele cante esse hino quando eu vou pregar. Porque esse hino começa dizendo, pense melhor antes de agir. E eu acho que, em relação às nossas decisões de saúde, é muito essa questão de pensar, né? A gente precisa pensar. As escolhas, né? Ter saúde não é um acaso. Certo? Ter saúde depende de algumas escolhas que a gente vai fazer pensando, né, antes de tomar algumas decisões, né? Bom, mas falando então, né, um pouquinho a respeito de nutrição, eu assim fiquei pensando muito o que eu posso levar, né? Meia hora é um tempinho tão pequeno para falar de um assunto que é tão extenso, né? Mas vocês todos receberam esse folheto, né, lá na porta, e ele traz aqui a síntese disso que eu vou falar hoje. Eu ainda dei uma resumida maior ainda para que a gente possa fixar em alguns pontos que eu acho que são assim os mais importantes mesmo com relação à questão da nutrição. Muitas pessoas têm ideias a respeito de nutrição, ideias nem sempre corretas. E é muito interessante isso porque a ciência da nutrição é uma ciência relativamente nova. Assim, em termos de história, né, da humanidade, em termos de história das outras ciências, né, a primeira pesquisa que nós temos relato em nutrição é do ano de 1900. E só nessa época que a primeira vitamina foi identificada. Então, assim, é pouco tempo realmente, né? Aí, depois, mais uns 45, 50 anos, o homem conseguiu entender a primeira estrutura de uma proteína, que é um nutriente fundamental, essencial para nós. Então, assim, tem muita coisa para se falar a respeito de nutrição, assim, para se estudar, para se descobrir a respeito dessa questão da nutrição. Mas algumas coisas a gente já tem como certas, né? A ciência já mostra qual que é a relação e que existe, né? A relação ali entre a alimentação saudável, a nutrição, e a relação dela com a saúde e a prevenção de doenças. Então, a gente começa a fazer uma pergunta, né? Afinal de contas, então, o que é uma alimentação saudável? Tá certo? Porque todo dia a gente pode prestar atenção na mídia, todo dia tem uma reportagem, todo dia tem um livro novo sobre nutrição, né? O mercado traz promessas, tá certo? Para curar diabetes. Você vai utilizar chia, você vai utilizar linhaça, você vai fazer, né? Então, todo dia tem um produto novo, né? E o que dizer das dietas? Todo dia também temos dieta nova para comprar, a gente pode escolher, né? Se você quer fazer a dieta do tipo sanguíneo, se você quer fazer a dieta da lua, quer fazer a dieta do regime das proteínas. Então, assim, uma infinidade. E aí a gente fica um pouco confuso mesmo, né? E como que a gente, nós cristãos, dentro desse contexto todo, né? Como que a gente vai fazer? Como é que eu vou fazer as minhas escolhas alimentares? Sendo que o mercado está trazendo tantos produtos e tantas formas de ciência, e como é que eu faço? Então, para saber o que é, né? Como que eu escolho o meu alimento do dia a dia, tá certo? Então, essa que é uma questão para a gente começar pensando aqui, né? Porque existem várias coisas que interferem nas minhas escolhas, né? A gente começa falando do gosto,
que é a preferência, né? Eu tenho preferência, pessoal. Eu, particularmente, gosto de laranja, mas eu não gosto de jaca. Então, é uma questão de preferência e isso vai influenciar a minha escolha. Mas a gente também tem questões econômicas, questões de safra, onde eu estou, qual o alimento que eu consigo obter naquela minha região, né? Questões geográficas. A gente tem algumas crenças e tabus alimentares que permeiam também essas nossas escolhas, né? Existem várias questões envolvidas aí. Agora, o fato é que, quando essas coisas todas determinam a minha escolha alimentar, quando eu não faço uma escolha alimentar que seja suficiente para cobrir toda a minha necessidade, eu começo a ter problemas. Eu posso, às vezes, não ter problema aos 20 anos, aos 30, que é tudo muito bom, né? E aí, depois dos 40, os problemas começam a aparecer. Então, eu costumo dizer sempre nas minhas palestras que a gente passa metade da vida desperdiçando a saúde, que é até os 40, né? E depois a outra metade correndo atrás da saúde, tá certo? Por quê? Porque eu deixei todos esses elementos influenciar a minha escolha alimentar, né? Então, como que a gente fica nisso tudo, tá certo? Então, se não é, né, se a preferência pessoal, se o fator econômico não são os melhores fatores, né, para fazer minha escolha alimentar, como é que eu posso acertar nessa escolha alimentar? E aí, gente, eu trouxe para vocês só dois pensamentos que, assim, eu acho que vão ajudar vocês a entenderem, né? O primeiro está no livro Conselho sobre Regime Alimentar, a autora Ellen White, está na página 159. E ela traz uma frase que eu acho muito interessante. Ela diz que, na escolha do alimento, o apetite não é guia seguro. Aí ela está se referindo à questão de eu gosto ou não gosto. Então, o apetite não é guia seguro. Muitos, por sua condescendência com o apetite, separam-se de Deus. E aqui ela já faz um paralelo extremamente importante. Aquilo que eu ponho no meu prato vai influenciar a minha relação com Deus. Aquilo que eu ponho no meu prato vai influenciar a minha vida, o meu devocional. E depois ela vai explicando isso, mas é uma coisa interessante para a gente pensar. E eu quero também falar de um verso que está em 1 Coríntios 10, 31, é conhecido já de todo mundo, né? Mas a gente sempre tem que voltar nele, que vai ajudar a gente também a acertar, né, nessa escolha, né? Então, 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu vou comer para a glória de Deus, eu já vou ter uma preocupação, que eu tenho que fazer uma escolha interessante, certo? Bom, então, contextualizado isso, nós vamos aqui tentar definir um pouquinho o que é essa alimentação saudável. E eu gosto de dizer que aquelas duas palavrinhas ali é que resumem a alimentação saudável: a variedade e a moderação, tá certo? Porque Ellen White diz que comer muito, até do que é saudável, é pecado. Tá certo? Então, a moderação ela é muito importante, né? Então, variedade, gente, é realmente você fazer uma escolha interessante do ponto de vista de ter alimentos de todos os grupos que existem, né? Então, eu falo que é o arco-íris da saúde, colorir o prato. Se o seu prato está só branco, marrom, tem alguma coisa errada. Tem que ter verde, tem que ter laranjado, porque Deus foi extremamente cuidadoso quando Ele colocou os nutrientes nos alimentos. E a ciência da nutrição hoje, chamada nutracêutica, ela já faz essa relação. Cada cor tem um nutriente específico que tem uma função específica no seu organismo, né? Não cabe a gente agora descrever todos os nutrientes, mas é importante saber que eu preciso de todos eles. Eu preciso de todas as vitaminas, sais minerais, eu só vou conseguir se eu tiver um prato bem colorido. Então, a variedade é muito importante. E a moderação, que é a questão realmente do equilíbrio. Tá certo? Porque também o alimento ele tem a ver com a questão até da nossa vida social. Então, assim, realmente, muitas vezes nós vamos sair, vamos comer coisas que não são tão saudáveis porque estamos num contexto social. E isso não é problema quando é uma exceção. Agora, quando isso vira uma regra, quer dizer que todo dia eu vou fazer aquilo, aí passa a ser um problema. Então, tem que ser moderado, eu tenho que buscar o equilíbrio. E só Deus pode nos conceder esse equilíbrio, certo? Bom, e aí, gente, eu procurei resumir rapidamente para vocês hoje em 4 sugestões básicas para a mudança
de comportamento alimentar, né? Assim, lembrando, né, que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já sabem disso, já fazem isso, mas é sempre bom a gente resgatar os motivos. Então, eu fiz um resumo de 4 mudanças ou 4 princípios básicos e vocês depois vão acompanhar ali na apostilinha que foi entregue, que eles estão resumidos aqui nessas 4 mudanças básicas, né? Primeira mudança, então, ou primeiro princípio que a gente deve ter para ter uma alimentação saudável é comer menos gordura, tá certo? Lembrando, gente, que nem toda gordura é ruim, tá? Qual é a gordura ruim? Gordura ruim é a gordura trans e a gordura saturada. O que é a gordura trans? É a gordura industrializada. É aquela que vem na margarina, é aquela que vem misturada nos biscoitos, é aquela que vem em todo produto industrializado. Essa gordura não existe como criação de Deus. Ela é feita no laboratório, com uma inversão bioquímica que é feita nos átomos de hidrogênio, você obtém essa gordura trans, extremamente saborosa e extremamente danosa ao nosso corpo, tá certo? E a gordura saturada é a gordura que existe nos produtos de origem animal. Então, essas 2 gorduras são ruins, porque elas entopem nossas artérias e elas vão nos causar prejuízo, tá certo? Para a saúde. Agora, as gorduras de origem vegetal são interessantes. O que seria gordura vegetal? Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. A gordura que tem no amendoim, que tem nas nozes, na castanha, que são, né, que a gente chama de frutas oleaginosas. Essa gordura é saudável, essa é boa, tá certo? Agora, tanto a gordura ruim quanto a gordura boa engordam. Ok? Então, azeite é extremamente saudável, muito bom, é um alimento interessante, mas engorda. Então, gordura é sempre para olhar com certo cuidado, é sempre para consumir pouco, tá ok? E, de uma maneira geral, evitar fritura, seja ela feita no azeite, no óleo, onde for que ela for feita, nós vamos evitar as frituras, tá certo? Bom, eu fiz aqui, gente, só um comparativo para explicar uma coisa para vocês. Bom, com certeza não vão saber, né? Eu vou dizer a vocês que a quantidade de colesterol que uma pessoa pode ingerir todos os dias é no máximo 300 miligramas, se ela não tiver nenhuma doença, se ela não tiver uma alteração nos lipídios do sangue. Ela pode consumir 300 miligramas. E aí eu fiz uma continha para vocês verem ali. Estou colocando um bife magro, pequeno, de 100 gramas, ele já tem 125 miligramas de colesterol. Se uma pessoa come um bife pequenininho no almoço e um bife pequenininho no jantar, tá certo? Ela vai consumir 250 miligramas. E se acrescido a isso, ela tomar um copo de leite, o que é uma coisa que a maioria das pessoas, né? Todo mundo toma um copo de leite pelo menos por dia, com mais 160 miligramas, vai dar um total de 410 miligramas de colesterol. Quanto foi que eu disse que nós podemos ingerir? 300. Passou, não passou? Tá certo? Então, facilmente a gente atinge essa cota de colesterol que poderia ser, né, utilizada. Então, assim, para aquelas pessoas que consomem carne, é preciso tomar muito cuidado com a quantidade. Hoje, gente, os estudos têm mostrado que consumir carne vermelha é uma coisa para ser feita no máximo 2 vezes por semana. Tá certo? Isso eu não estou falando da ciência, vamos dizer, do conhecimento que nós adventistas temos. Eu estou falando da ciência, e o que a ciência tem dito é que, né, então, mesmo os que não são adventistas já está provado que você não deve consumir carne vermelha mais do que 2 vezes por semana. Tá bom? E depois eu vou mostrar aqui para vocês a diferença da carne vermelha para a carne branca. Bom, o fato é que esse colesterol aumentado, ele vai deprimir o seu sistema imunológico, vai dar abertura para várias doenças, tá certo? Além dos problemas cardíacos que a gente pode ter, né? Fiz aqui uma comparação, porque eu falei para evitar fritura, então eu peguei a mesma quantidade de batata, né, que são 100 gramas de batata cozida e 100 gramas de batata frita. E aí a gente consegue ver a quantidade de quilocalorias que tem, para vocês verem como que a gordura incorpora valor calórico aos alimentos. Tá certo? Isso sem falar nos outros prejuízos que ela traz, né? E aqui eu fiz a comparação, então, de um bife de contrafilé e o filé de frango. E aí vocês podem ver que os dois da mesma medida, 130 gramas, tá certo? Eu vou ter 26 gramas de gordura no bife de boi, com 156 miligramas de colesterol, e no frango eu vou ter, no mesmo bife, do mesmo tamanho, 3,25 gramas de gordura, certo? E 115 miligramas de colesterol. Então, gente, a quantidade de gordura que tem na carne vermelha é realmente muito maior do que a que tem na carne branca. Então, só para a gente ir pensando aí, talvez essa seja uma mudança interessante para a gente começar a fazer. Né? Bem devagar, né? Cada dia a gente vai
mudando um pouquinho. E aqui, para a gente não esquecer dos biscoitos, né? Qual que é a gordura que eu falei que tem nos biscoitos? Isso, a gordura trans presente lá. Um biscoito recheado tem 2,94 gramas de gordura e um biscoito maisena tem 0,6 gramas de gordura. Aí o paciente fala para mim assim, mas doutora Tatiana, comer saudável é muito caro. Eu falo, de jeito nenhum. Qual desses dois biscoitos é mais barato? O maisena. Então tem muitas vezes, gente, que o mais simples e mais barato é mais saudável. Tá certo? Então, assim, a gente, né, perder esse mito de que alimentação saudável é sempre mais cara. Ok? Bom, segundo ponto, ou segunda sugestão que eu tenho para vocês hoje é, vamos acrescentar alimento integral na nossa alimentação, na nossa dieta, certo? E aí a sugestão fica mesmo por conta do arroz integral e do pão integral, que são os mais fáceis da gente colocar na alimentação. Então, gente, uma coisa importante que a gente tem que esclarecer. Uma colher de sopa de arroz integral tem a mesma caloria de uma colher de sopa de arroz branco. Tá bom? Uma fatia de pão integral tem exatamente o mesmo valor calórico de uma fatia de pão branco. Então, não é por causa da caloria que a gente vai escolher o integral. A gente vai escolher o integral porque ele tem a caloria, mas ele tem a saúde que vem junto. Através do quê? Através das vitaminas e de alguns minerais, como o selênio e o cobre, que são minerais extremamente difíceis de encontrar e que você vai encontrar nos alimentos integrais. E você vai ter uma série de vantagens com isso, né? E as vitaminas do complexo B também, certo? Bom, então, adotar alimentos integrais vai nos dar algumas vantagens, né? E a principal delas é o consumo de fibras. Então, quando eu consumo fibras, eu vou adicionar um elemento à minha saúde que vai reduzir a minha possibilidade de desenvolver câncer, principalmente o de intestino, que é um câncer que cresce muito, né? Que evolui muito rapidamente, e também de ter algum problema, né, de funcionamento, mau funcionamento intestinal. Bom, aí eu coloquei ali também a questão da aveia, tá certo, gente? Porque a aveia eu falo assim, que é um alimento, todo alimento é divino, né? Mas assim, a aveia parece que ela foi especialmente feita para o nosso tempo, tá? Porque a aveia, ela tem uma fibra que é um pouco diferente da fibra do alimento integral só. Ela tem uma fibra solúvel, que é uma fibra que ajuda a controlar diabetes e colesterol. Então, assim, eu trabalho numa unidade onde eu faço atendimento de paciente diabético descompensado. Depois que o paciente internou várias vezes, eles mandam para mim aquele paciente que não controla a glicose de jeito nenhum. É esse o trabalho que eu desenvolvo na Secretaria de Saúde. E eu tenho tido um resultado excelente com a aveia, tá certo? 2 colheres de sopa de aveia por dia, aquela glicose que estava dando 450, 300, né? O normal da glicemia é menor do que 100. Eu já consigo controlar com o uso da aveia. E a aveia é relativamente barata. Então, a minha população, eu atendo os pacientes do SUS. Eu tenho que preocupar com isso. Então, a aveia é um alimento muito interessante para a gente adotar, tá bom? Bom, terceiro ponto, então, precisamos comer mais coisas, né, cruas, tá certo, gente? Todos os estudos têm mostrado o benefício que os vegetais e os legumes trazem para nós. E se você quiser ter um benefício maior, consuma eles crus e não cozidos, tá certo? E as frutas, de uma maneira geral, né, todas elas trazem benefício. Então, para resumir essa questão, o ideal seria que a gente consumisse 3 frutas todos os dias, tá bom? E 3 porções, pelo menos, de verduras e de legumes. E aí o segredo é realmente variar. Colorir, cada um de uma cor, porque cada um vai me trazer um benefício, tá certo? E eu vou ter, então, uma proteção grande, né, para a minha saúde. Lembrando que eu posso consumir isso na forma comendo, né, ou posso fazer suco e misturar sucos de fruta com vegetais, que é muito interessante também. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode preparar com esses alimentos, né? E eu coloquei aqui 2 slides para mostrar a vantagem, né, desses alimentos, tá certo? Então, são, assim, mais de 100 vitaminas e sais minerais e outras substâncias benéficas que estão, de uma maneira geral, nos vegetais e nas frutas, tá certo? E esses são os fitoquímicos que eu falei, né? Cada um tem um nome, né? Então, a cenoura, por exemplo, tem carotenoide ou beta-caroteno, tá certo? Flavonoides tem na uva, por exemplo, né? Esteróis e assim, né, por diante. Quer dizer, essas substâncias, elas já têm nome, elas já foram catalogadas, e qual que é o benefício que cada uma delas traz para a nossa saúde.
Outra vantagem interessante é que esses alimentos eles têm um teor de potássio interessante, aumentado, né? E isso ajuda a reduzir o risco de derrame cerebral em até 40%, reduzir pressão arterial também, que é uma outra coisa importante, né? As pessoas que têm uma tendência a ter uma pressão mais alta vão ter um benefício grande com o consumo desses vegetais por causa do potássio, tá? E aí a dica fica aqui para vocês é que realmente comecem o alimento pela salada. Tá certo? Porque quando você coloca a salada no prato, você garante que você vai estar comendo todos esses fitoquímicos e você vai garantir uma saciedade com um alimento de densidade calórica mais baixo. Ou seja, quando você for comer arroz, feijão, você já vai comer menos, porque você comeu salada. Então você vai ter mais nutrição e menos calorias, que é o que todo mundo quer, né? Tá certo? Bom, e aí, gente, o quarto, né, item que eu queria ressaltar é a questão do produto industrializado. Não tem como a gente viver mais sem o produto industrializado, né? Na nossa vida de hoje. Eu falo que se fechar os supermercados todos, nós vamos todo mundo passar fome, porque realmente nós não fazemos mais. E eu entendo isso, eu trabalho fora, né, o dia todo. Eu também tenho minhas dificuldades e não é fácil. Você, a hora que vai comer, você, né, preparar, fazer aquela coisa caseira, é realmente assim um grande desafio. Então, assim, a gente acaba tendo que utilizar. Por isso que eu coloquei, né? Evitar não quer dizer não utilizar. Mas a gente tem que tomar cuidado. E tem alguns que a gente pode realmente eliminar. E eu fico particularmente preocupada com a questão do uso do refrigerante. Tá certo? O refrigerante, ele é capaz de alterar o seu equilíbrio, tá, interno, que a gente chama de pH, né, que é o equilíbrio ácido básico, ele altera totalmente. E quando ele faz isso, ele abre as portas do seu organismo para uma série de micro-organismos oportunistas que vão entrar e que vão realmente desenvolver doenças, certo? Isso sem falar na grande quantidade de açúcar. E eu estive aqui, né, na igreja no final do ano passado, trouxe, né, falando sobre o câncer de pâncreas, que é um câncer que cresce muito, muito mesmo, que é um câncer extremamente invasivo, quer dizer, uma vez diagnosticado, ele rapidamente leva a pessoa ao óbito. E na raiz desse grande número de câncer de pâncreas que está aumentando, está o consumo de refrigerante. Porque é uma quantidade muito alta de açúcar, muito grande. Você ingere aquilo, o seu pâncreas é obrigado a secretar substâncias para poder, né, digerir todo aquele açúcar. Ele trabalha demais, essa hipersecreção é que está levando ao desenvolvimento do câncer. Tá? Então, assim, o refrigerante realmente é uma coisa que a gente pode tirar. Né? Deixa ele aí para o dia que você for no aniversário, toma lá um copinho e pronto, né? Mas na nossa casa, na nossa geladeira, realmente não é uma coisa que a gente deva ter, né? Outra coisa que a gente pode trabalhar bastante é com os temperos prontos, tá? Esses molhos de maionese, molho para salada. Às vezes a pessoa até come a salada, mas ela põe tanto molho industrializado naquela salada que não fica interessante. Tá? Então, a gente deve evitar esses produtos. Esses embutidos aqui, de uma maneira geral, gente, mesmo que sejam de frango, tá? Mesmo que sejam feitos de carne branca, todo embutido é feito com uma quantidade muito grande de gordura e tem uma quantidade de corante, acidulante, antiumectante, uma série de outros produtos químicos que são comprovadamente cancerígenos. Então, é realmente uma coisa que a gente deve evitar, mesmo que seja, né, não seja de carne de porco. E os temperos, como eu mesma falei, tá certo? Então, ficam aqui para nós essas 4 sugestões. Depois vocês vão ler com mais calma aqui. Esse folheto chama muita atenção para a questão da compra, né? Que a gente tem que decidir algumas coisas, na hora de fazer a compra, tá certo? Tem coisa que a gente não deve ter em casa, né? Eu, particularmente, tenho algumas coisas que eu gosto muito e que a melhor forma de não consumir é não comprando. Porque aí, a hora que dá vontade, a gente, né, distrai e pensa em outra coisa, que se estiver em casa vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu acho que o cristão precisa orar, sim, antes de fazer as compras. Porque você deve ter coisas interessantes na sua casa que você possa lançar a mão e na hora que você estiver preparando o alimento, você vai fazer escolhas que já estão ali de produtos que são mais interessantes. Tá certo? Então, depois vocês leiam o folheto com cuidado, mas assim, eu gostaria de ressaltar o seguinte: toda vez que eu venho aqui na frente falar um pouquinho sobre saúde, as pessoas assim ficam preocupadas porque querem fazer mudanças assim, de hoje para amanhã, tá certo? E eu quero dizer a vocês, irmãos, que esse não era o método de Cristo,
Tá certo? Cristo nunca nos pediu que nós fizéssemos mudanças bruscas, assim. Ele conversava com as pessoas com delicadeza, ele ia mostrando o que está certo, o que está errado. E eu tenho certeza, nas conversas que eu tenho, né, com meu Deus, eu tenho essa certeza que Deus espera que a gente faça mudanças progressivas. E nós vamos completar essas mudanças aonde? Lá no céu. Certo? Então a gente vai mudando todos os dias. Se eu não como nenhum vegetal cru, eu vou começar um tomate, vou começar uma cenoura. E assim nós vamos cada dia acrescentando um hábito saudável e eliminando um hábito que não é interessante. E assim vai ficar muito mais fácil do que se eu quiser fazer todas as mudanças de uma vez só. Então vamos lembrar que hábito é uma coisa que a gente não joga fora pela janela. Tá bom? A gente vai descendo os degraus e a escada até chegar lá embaixo, aí você deposita ele lá. E aí ele fica, né? Mas então não é de uma vez, tá certo? E que Deus vai realmente abençoar toda aquela pessoa que quiser fazer mudanças na sua alimentação e mudanças na sua saúde, né? De uma maneira geral. E que somos também muito gratos a Deus que nos deixou tantas coisas boas e também nos deixou ciência. E aqui na Bíblia, né? Muitas orientações para a gente ter saúde, tá certo? Eu agradeço a todos os irmãos. Vamos ficar de pé então, para a gente orar. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Nós agradecemos por estarmos aqui em tão boas condições, na Tua casa de oração. Agradecemos, Senhor, pelos remédios naturais que Tu deixaste aqui para o Teu povo. Senhor Deus, queremos pedir que Tu nos ajude a melhorar cada dia mais o nosso cuidado com a saúde. Que nós possamos entender que isso é um processo e que possamos buscar, Senhor, realmente a informação correta, possamos buscar a mudança gradativa. Abençoe-nos, Deus, nessa decisão. Fica com cada pessoa aqui presente, leva-nos em paz para nossos lares. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, irmã Tatiane Rangel, pelos sábios conselhos de saúde. Concluímos então mais um culto, mais um oásis semanal. Gostaria de convidá-los a estarem na próxima semana, na próxima quarta-feira, onde continuaremos com essa série sobre saúde. Tenham uma boa noite e que Deus vos abençoe. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor, e seu amor. Milhares que nos cercam observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram, e a tocha da verdade está agora.
que nos seguem, vê Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Eu louvarei santo, justo Deus, como nunca antes louvei e exaltarei sempre, sempre mais do que antes eu já o exaltei. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Eu sou um vaso de alabastro. Cante conosco, vamos lá. Cante, adore. Sou o perfume